Irmãos e irmãs, os pastores e élderes vêm incomodando muito vocês esses dias, não é? Como é que aguentam? Isso tem afetado vocês? Sim. Naquele dia, vimos pessoalmente o pastor Cal trazer a polícia para prendê-las. Todos ficaram furiosos. Nós os condenamos por traírem o Senhor e nossos amigos, por fazerem o mal e se resistirem a Deus. Mas eles não se importaram. Ainda saíram por aí, atormentando e intimidando irmãos e irmãs. Disseram: quem acreditar na Relâmpago do Oriente será expulso. Quem pregar o caminho dela será preso. Sim, foi isso que eles disseram. Parecem mesmo. tão devotos e sempre falam sobre tratar as pessoas com amor. Nunca imaginaríamos que não só não pesquisariam a manifestação e obra de Deus Todo-Poderoso, mas que se oporiam e a condenariam insanamente. E até denunciariam suas testemunhas à polícia. Tudo isso é verdade. Eles até foram violentos. Isso me faz pensar em quando o Senhor Jesus apareceu pela primeira vez e obrou. Os sumos sacerdotes, escribas e fariseus judeus não juntaram forças com o governo para condená-lo e matá-lo. Não prenderam e perseguiram seus discípulos. Tem razão, é isso mesmo. Em que os pastores e os élderes são diferentes deles. Para mim, eles são até mais perversos. Muito. A manifestação e obra do Senhor Jesus expôs os sumos sacerdotes, escribas e fariseus judeus. A manifestação e obra de Deus Todo-Poderoso expôs os líderes religiosos dos últimos dias. Sim. A obra de Deus é muito prática e sábia. Tem razão. Eles não são diferentes dos fariseus judeus. Tenham certeza. Correto. Eles falam em amar o Senhor, os irmãos e irmãs. Mas são falsos. Traem e enganam os outros. É verdade, eles são assim. Sem a manifestação e obra de Deus Todo-Poderoso para expô-los. Nunca teríamos visto a verdade de sua hipocrisia. Mas muitos irmãos e irmãs ainda não têm discernimento a respeito deles. E acreditam que eles servem ao Senhor. Que conhecem bem a Bíblia e a interpretam com frequência. Acham que, se o Senhor tivesse vindo, eles o reconheceriam e poderiam levar os crentes a acolhê-lo. Mas, na verdade, o Senhor retornou para realizar a obra de julgamento e tem expressado muitas verdades. E eles não ouvem a voz de Deus. Eles não conhecem nem um pouco o Senhor. Muitas boas ovelhas de todas as denominações viram que as palavras de Deus Todo-Poderoso são a verdade, são a voz de Deus. E se voltaram para Ele. É verdade. Mas os pastores e élderes não pesquisam a obra de Deus nos últimos dias, nem nos lideram a acolher o Senhor. Resistem-se a Deus e condenam sua manifestação e sua obra. Verdade. Eles não entram no reino dos céus, então impedem outras pessoas. Isso é verdade. Por que fazem isso? Por que fazem isso? São realmente os fariseus? Muitos não entendem essas questões. Sim. Irmã Shen e Irmã Su, Sim. podem compartilhar sobre tudo isso? Compartilhem. Claro. Essa é uma grande questão. Muitos crentes não enxergam isso com clareza. Discernir fariseus, pastores e élderes religiosos e enxergar a essência hipócrita deles não é uma questão simples. Por que alguns não ouvem a voz de Deus? Porque não sabem o que é verdade. E não sabem que ela só é expressada com a vinda de Deus. Porque muitos que anseiam pela manifestação do Senhor não aceitam a obra de Deus nos últimos dias, principalmente por estarem presos a isso. Precisamos comungar sobre isso hoje. A maioria das pessoas nos círculos religiosos acha que os pastores e élderes conhecem bem a Bíblia e que a interpretam aos outros com frequência. Então, quando o Senhor vier, eles deverão saber e podem liderar os crentes a acolhê-lo. Assim, a maioria das pessoas os escuta e não pesquisa quando ouve alguém testemunhar a obra de Deus dos últimos dias. Não acham isso tolice e ignorância das pessoas? Os pastores e élderes conhecem e explicam a Bíblia. Mas isso significa que eles compreendem a verdade e conhecem Deus? Isso significa que eles obedecem e temem a Deus? Não mesmo. Conhecer a Bíblia
sem conhecer a verdade, conta como conhecer Deus? Aqueles que têm conhecimento bíblico podem realmente ouvir a voz de Deus? Acho que não necessariamente. Os fariseus conheciam as Escrituras, mas não ouviram a voz do Senhor e até o crucificaram. Verdade. É isso. Os fariseus todos conheciam as Escrituras. Mas quando o Senhor Jesus se manifestou e trabalhou expressando muitas verdades, por que eles não ouviram a voz do Senhor? Por que eles se resistiram ao Senhor Jesus e o condenaram? Por quê? Ninguém pode ver através dessas questões práticas. O que é necessário para ouvir a voz de Deus? No mínimo, discernimento do que é verdade e do que é conhecimento bíblico. Deve-se ver que só Deus na carne pode expressar a verdade. Amém. Sem isso, como ouvir a voz de Deus e aceitar sua manifestação e sua obra? Isso é verdade. Se as pessoas só entendem o conhecimento bíblico, mas não reconhecem a voz de Deus, e se também não temem a Deus ou procuram a verdade, não podem aceitar a obra de Deus. Principalmente quem por natureza odeia a verdade, que possui um coração cruel, que não só não procura a obra de Deus, mas certamente também se resistirão a ela e a condenarão. Isso é verdade. É Os verdade. fariseus judeus são exemplos clássicos disso. Quando o Senhor Jesus se manifestou e trabalhou, eles ouviram que suas palavras continham autoridade e poder, mas não as procuraram ou as pesquisaram. Em vez disso, eles o odiaram e o condenaram. Pois não amavam a verdade, mas a odiavam. Como profetizou o Senhor Jesus. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que de Deus ouvi. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Amém. As palavras do Senhor foram um golpe decisivo para os fariseus. Sua essência de oposição e condenação ao Senhor Jesus foi exposta. Os fariseus odiavam a verdade e o caminho de Deus. Viram que as verdades que o Senhor Jesus expressava ganhavam muitos seguidores. Então sentiram que sua própria reputação e sustento estavam ameaçados. Desenvolveram ódio pelo Senhor Jesus. E acreditaram que ao crucificá-lo, ninguém o seguiria. E seus prestígios e sustentos estariam preservados. Essa foi a raiz de seu ódio pelo Senhor Jesus, de assassiná-lo. É verdade. Sua essência demoníaca de ódio pela verdade, de serem inimigos de Deus, foi completamente exposta. Então, foi isso o que aconteceu. Irmãos e irmãs, vamos analisar nossos atuais líderes religiosos. Por que se resistem a Deus Todo-Poderoso e o condenam insanamente? Poderiam ter um rancor pessoal com Deus Todo-Poderoso? Não, eles não o conhecem em nada. Então me digam, por que isso? São como os fariseus. Odeiam Deus Todo-Poderoso porque odeiam a verdade. Isso mesmo. Porque viram que Deus Todo-Poderoso expressou muitas verdades, abalando o mundo religioso. Muitas boas ovelhas de todas as denominações se voltaram para ele. É uma ameaça direta a seus prestígios e sustentos. Assim, eles condenam e blasfemam contra Deus Todo-Poderoso freneticamente. São livres para impedir os crentes de ler sua palavra e de aceitá-lo. Até mesmo denunciam a polícia aqueles que pregam o evangelho do reino. Isso expõe completamente as suas essências demoníacas, de ódio da verdade e de serem inimigos de Deus. Isso. Ela Isso tem razão. mesmo, é verdade. Agora vemos claramente a raiz da condenação e oposição absurda dos líderes religiosos a Deus Todo-Poderoso. Correto? Vemos, sim. Finalmente compreendi. No fim, os pastores e élderes são como os fariseus que se resistiram ao Senhor Jesus. Todos odeiam a verdade e se resistem a Deus. Não me admira se aborrecerem e odiarem quando ouvem alguém testemunhando a manifestação da obra de Deus Todo-Poderoso. E se enfurece quando as pessoas compartilham o evangelho da obra de Deus Todo-Poderoso como se vissem um inimigo. Atacam com punhos ou palavras, até chamam a polícia. Não acham que é a imagem perfeita de um demônio? A obra de Deus realmente expõe as pessoas. Ela mostra se sua fé é genuína ou falsa. Se sua natureza é boa ou má. As pessoas são completamente reveladas pela sua atitude para com a verdade e para com a manifestação e obra de Deus. Está certo. Lembro quando
compartilhei o evangelho com um pastor. Emprestei uma cópia das palavras de Deus, a palavra manifesta em carne. Alguns dias depois, ele disse: reconheço que isto tudo é verdade e que vem de Deus, mas não posso aceitar. Se aceitasse, seria condenado pelos círculos religiosos e expulso da igreja. Então, como eu seria um pastor? Como minha família sobreviveria? Como ele pôde dizer Que isso? conversa é essa? Como pode? Tenho ouvido muito isso nesses anos em que propago o evangelho. Não é o que está no coração da maioria dos líderes religiosos? É, sim. Ele expressar isso mostra o quê? A maioria dos pastores e élderes não gosta da verdade, mas de fama e prestígio. Negam a verdade para proteger essas coisas e insanamente se opõem à manifestação e à obra de Deus e as condenam. Sim. Isso expõe completamente sua natureza satânica de repulsa e ódio pela verdade. Ninguém diria o contrário. É verdade. Infelizmente, poucas pessoas no mundo religioso veem a verdadeira face deles. E menos ainda os que discernem sua verdadeira hipocrisia, com base nas palavras do Senhor Jesus, expondo e condenando os fariseus. Sim. Sim. Essas são a ignorância e a tolice das pessoas. Sim, exatamente. É burrice Também mesmo. acho. Sim. É verdade. Deus se manifestar e obrar na carne essas duas vezes expôs a essência dos líderes religiosos de resistirem a Deus. Sim. Vamos ler algumas passagens das palavras do Senhor Jesus. Ótimo. Vamos lá. Abram em Mateus, capítulo 23, versículo 13 e capítulo 23, versículo 15. Quem gostaria de ler? Eu leio. Está bem. O Senhor Jesus disse: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus. Porque nem vós entrais, nem aos que entrariam permitis entrar. Amém. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Amém. Agora vamos olhar os versículos 24 e 25 e 33 e 34. Guias cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Amém. Amém. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. E a uns deles matareis e crucificareis, e a outros os perseguireis de cidade em cidade. Amém. Estamos no caminho da verdade. Temos que seguir este caminho. Será a nossa salvação. Isso mesmo. Irmãos e irmãs, vamos ler algumas passagens das palavras de Deus Todo-Poderoso. Ótimo. Pegue, irmão Lee. Irmão Zen. Agradeço Graças a Deus. sinceramente a Deus. Certo. Agora sim, agora podemos consultar aqui. Deus Todo-Poderoso diz: vocês desejam conhecer a raiz do motivo pelo qual os fariseus se opunham a Jesus? Desejam conhecer a essência dos fariseus? Eles se opunham a Jesus porque não conheciam a direção da obra do Espírito Santo. Porque não conheciam o caminho da verdade do qual Jesus falava. E, além disso, porque não entendiam o Messias. E como nunca haviam visto o Messias e nunca haviam estado na companhia do Messias, cometeram o erro de pagar tributo vazio ao nome do Messias, enquanto se opunham à essência do Messias a qualquer custo. Tais fariseus eram obstinados, arrogantes em essência e não obedeciam à verdade. O princípio de sua crença em Deus era: não importa quão profunda seja a sua pregação, não importa quão elevada seja a sua autoridade, você não é Cristo a menos que seja chamado o Messias. Tais visões não são absurdas e ridículas? Amém. Eu vou ler agora.
Aqueles que leem a Bíblia em igrejas majestosas e a recitam todos os dias, embora nenhum compreenda o propósito da obra de Deus, ninguém é capaz de conhecer Deus. Além disso, ninguém está alinhado com o coração de Deus. São homens indignos e fúteis, cada um se achando na posição de ensinar Deus. Embora clamem o nome dele, opõem-se a ele de modo deliberado. Embora se rotulem como crentes em Deus, são eles que comem a carne e bebem o sangue do homem. Tais homens são diabos que devoram a alma do ser humano. Demônios que atrapalham propositalmente quem quer trilhar o caminho certo. E são pedras de tropeço atravessadas no caminho daqueles que buscam a Deus. Apesar de serem carne saudável, como seus seguidores podem saber que são anticristos que conduzem o homem contra Deus? Como podem saber que são demônios vivos que procuram principalmente almas para devorar? Amém. Amém. É verdade, é verdade. Eu gostaria de ler uma passagem. Olhe para os líderes de todas as denominações. São todos arrogantes e praticantes de justiça própria. Eles interpretam a Bíblia fora de contexto e de acordo com sua própria imaginação. Eles todos se fiam em seus dons e em sua erudição para realizar seu trabalho. Se fossem incapazes de pregar qualquer coisa, será que aquelas pessoas iriam segui-los? Afinal de contas, eles de fato possuem certa erudição e conseguem falar um pouco de doutrina, ou sabem como conquistar as pessoas e como usar alguns artifícios, por meio dos quais atraíram pessoas para si e as enganaram. Essas pessoas acreditam em Deus só de nome, mas na realidade seguem seus líderes. Se encontrassem aqueles que pregam do verdadeiro caminho, alguns iriam dizer: temos que consultar nosso líder sobre nossa crença em Deus. Eles precisam da aprovação de alguém para acreditar em Deus. Será que isso não é um problema? Então, no que esses líderes se transformaram? Será que não se tornaram em fariseus, falsos pastores, anticristos e pedras de tropeço para que as pessoas aceitem o caminho verdadeiro? Amém. Amém. Os pastores e élderes são nossas pedras de tropeço para aceitar o caminho verdadeiro. É Deus quem conhece o homem por dentro e por fora. Deus expôs há muito tempo a essência hipócrita dos fariseus. Mas ainda não entendemos, mesmo após lermos a Bíblia há anos. É verdade, isso é verdade. Deus Todo-Poderoso veio nos últimos dias, expondo e dissecando a essência hipócrita dos líderes religiosos e suas resistências a Deus, seus maus caminhos. Finalmente entendemos o que o Senhor Jesus disse na Era da Graça. Nós, corrompidos, somos dormentes e burros. Sim, é verdade. Uhum. Todas as verdades que Deus Todo-Poderoso tem expressado nos últimos dias mostram que o caráter justo e santo de Deus não tolera ofensas. Ele se tornou carne 2 vezes agora, porque ele sempre tem exposto a essência dos líderes religiosos que se resistem a Deus. Por quê? Esses fariseus, pastores e élderes são bons de disfarce, sabem desencaminhar as pessoas. Então é difícil discerni-los. Acreditam em Deus há anos e conhecem muito bem a Bíblia e a teologia. Se exibem e se fazem de intérpretes da Bíblia. Então várias pessoas os admiram e adoram. É verdade, é verdade. Parecem piedosos por fora, mas por dentro não temem nem obedecem a Deus. Embora tenham bom comportamento e geralmente oram com as pessoas, abençoem-nas e as instruam a fazerem boas coisas, embora observem rituais religiosos e regras, tudo isso é aparência. Isso é verdade. Nunca exaltaram a Deus ou deram testemunho dele. Não procuram a vontade de Deus nas suas palavras. E não orientam os crentes a praticar e vivenciar as palavras de Deus, a observar seus mandamentos. Nem eles praticam as palavras de Deus. Carecem da realidade da verdade. Nas reuniões falam de conhecimento bíblico e doutrinas literais para desencaminhar as pessoas e serem adorados. Não têm reverência ou obediência a Deus. Suas ações há muito se desviaram do caminho de Deus. Mas será que muitas pessoas religiosas têm esse discernimento? Não tem. Não tem mesmo. Não, é claro que não. Eles os veem como designados por Deus, como guardiões espirituais. As pessoas os escutam e lhes obedecem em tudo. Até para investigar o caminho verdadeiro, acolher o Senhor e assuntos relacionados a entrar ou não no reino dos céus. Deixam tudo nas mãos de pastores e élderes. Mesmo quando ordenados a denunciar a polícia, aqueles que dão testemunho da obra de Deus dos últimos dias, eles obedecem completamente.
não têm discernimento se as ações dos pastores e élderes estão de acordo com a Bíblia, com as palavras do Senhor. Vocês acham que eles creem em Deus ou nos pastores e élderes? Isso não é crer em Deus, é crer nos líderes religiosos. Esses líderes não estão trazendo as pessoas para diante deles em vez de diante de Deus? Não estão substituindo Deus no coração das pessoas? Isso é verdade. É verdade. Tem razão. O povo escolhido de Deus são suas ovelhas. Agora que Deus retornou, expressou verdades e está realizando a obra de salvação, os pastores e élderes não estão devolvendo as ovelhas, mas insistem em controlá-las. Eles se resistem à obra de Deus dos últimos dias e a condenam. Impedem os crentes de pesquisar e aceitar o caminho verdadeiro. Isso não é lutar com Deus pelo seu povo escolhido? É sim. Não é se rebelar contra Deus e estabelecer seu próprio reino particular? É mesmo. Não são anticristos, inimigos de Deus? São. É verdade. São sim. Ela tem razão. É isso mesmo. É isso mesmo. A Bíblia diz: e conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Amém. Porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Amém. Devemos perguntar a eles. Vamos responder. Os fariseus religiosos, pastores e élderes, não reconhecem que Deus retornará à carne. Eles negam Cristo encarnado. Eles veem que Cristo expressa a verdade e realiza a obra de redenção e salvação da humanidade. Mas ainda o odeiam e se resistem a ele. Eles não são anticristos, inimigos de Cristo? Sim, é verdade. Claro. Sim. Vocês diriam que esses anticristos são desprezíveis? Eles são desprezíveis. Eles são Serão amaldiçoados e rejeitados. Se Deus não expusesse esses fariseus, pastores e élderes, o povo escolhido de Deus veria através de sua natureza demoníaca em desacordo com Deus? Não. E quanto a escapar de suas amarras e controle e aceitar a manifestação e obra de Deus? Não é. Ele Então, agora vemos claramente a verdade de sua resistência a Deus? Ganhamos discernimento em comunhões assim. Ouvindo isso, finalmente vejo minha própria tolice e ignorância. O Senhor Jesus amaldiçoou os fariseus há um tempo atrás. Mas eu nunca comparei isso aos pastores e élderes. Sim. Eu não tinha discernimento sobre eles com base nas palavras do Senhor. Eu só os adorava cegamente. Sem Deus Todo-Poderoso para expressar essas verdades e realizar a obra de julgamento, seríamos crentes pela vida toda, sem ver que eles são os anticristos dos últimos dias. Também os víamos estupidamente, como guardiões espirituais, e os escutávamos, lhes obedecíamos em tudo, seguindo-os em fazer o mal e nos opondo a Deus, sem mesmo saber. Eles quase nos levaram ao inferno. Graças a Deus. Realmente ao cuidado de Deus. Essa comunhão é maravilhosa. Quanto mais eu ouço, mais iluminado me sinto e mais discernimento possuo. Eles constantemente nos explicam a Bíblia e a teologia. Não só não nos levaram para diante de Deus, mas nos conduziram pelo caminho de oposição a Deus. Não é como nos empurrar ao inferno? Em nome de seu próprio prestígio e sustento, os pastores e élderes fizeram muito mal a muitos, sem hesitação. Como são cruéis. Eles são os fariseus modernos e deveriam ser amaldiçoados. Sim, é verdade. Graças a Deus. Também vi que não receberei nenhuma verdade se segui-los em minha fé. Eu serei punido porque eu os segui na oposição a Deus. Tem razão. Sem a misericórdia de Deus, movendo todos a nos dar o testemunho da obra de Deus Todo-Poderoso repetidas vezes, não sei quando poderíamos ouvir a voz de Deus e sermos elevados para diante dele. Graças ao Senhor. O desastre está quase sobre nós. Isso é perigoso. Se não ouvirmos a voz de Deus, cairemos em desastre, prantearemos e rangeremos nossos dentes. Não entraremos no reino de Deus. Os pastores e os élderes são desprezíveis. Devemos rejeitá-los e aceitar o Deus Todo-Poderoso. Amém. Isso é rejeitar Satanás e seguir Cristo. Amém. Graças a Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus Todo-Poderoso. Isso é o Graças a Deus. que eu estou sentindo. Graças a Deus.
Eu posso É, sentir sim, agora, é. irmã. Graças a Deus. O amor de Deus.